Aqui o nosso propósito consiste nessa verificação, nesta real aproximação daquilo que se passa conosco. Então, não se trata dessa tentativa que, em geral, nós, como seres humanos, estamos procurando fazer, que é fugir do sofrimento. A nossa ideia sempre é essa, de que se há sofrimento, nós podemos nos livrar desse sofrimento. Nós não investigamos essas expressões. O que significa se livrar? Como não investigamos essa intenção? O que há por detrás da intenção de se livrar? Em geral, a nossa forma de aproximação é equivocada exatamente por isso. Quando, por exemplo, acontece de pela manhã você se levantar e descobrir que há uma dor de dente, você procura uma ajuda médica. Ao sentir a dor, fica claro que não é natural a presença dessa dor. Então você procura uma ajuda médica para se livrar da dor. E de fato, se livrar da dor pode representar se livrar do próprio dente que dói. Aqui, quando lidamos com esses aspectos internos da consciência, que é essa consciência do eu, a pessoa em sua consciência, quando estamos lidando com a pessoa que somos, com essa consciência que trazemos, veja, a ideia de se livrar de alguma forma de sofrimento psíquico, isso pode parecer razoável, mas compreenda uma coisa. Sem antes investigarmos a natureza desse elemento em sofrimento, a tentativa de se livrar do sofrimento é só mais uma tentativa desse elemento que sofre, sem a compreensão desse elemento. É assim que temos nos comportado. Colocando de uma outra forma, você se livra do sofrimento quando há um fim para esta condição de alguém em sofrimento. Veja, a verdade sobre esse que sofre é o sofrimento. Aqui nós precisamos ter um olhar diferente para essas questões. Não é como se livrar de um dente e continuar com a boca. Aqui é se livrar do sofrimento, uma vez compreendendo a estrutura e natureza desse sofrimento. Qual é a estrutura e natureza do sofrimento? A resposta para isso é o sofredor. É a presença do sofredor, a presença do sofrimento. Veja, não estamos lidando com uma dor de dentes. Estamos lidando com uma psicológica condição de dor. Isso é diferente? É algo totalmente diferente? Em geral, o nosso comportamento é o comportamento da fuga, do escape, para se livrar. Porque, de fato, não podemos nos livrar. Se isso que somos é o próprio sofrimento, como podemos nos livrar desse sofrimento? Então, o que fazemos é fugir, é escapar, é diminuir
é arrefecer essa dor, mas ela continua em algum outro nível, presente, como sendo nós mesmos. Assim, qual é a forma real de aproximação que devemos ter? É por isso que aqui estamos enfatizando com você a importância desse estudo de nós mesmos. É quando você se estuda, é quando você se compreende. Só então é que você percebe que você não é outra coisa a não ser o próprio movimento aqui na vida acontecendo, nesse ou naquele formato. Seja de dor ou de prazer. Vamos perceber a beleza disso agora aqui com você. Vamos investigar isso nesse instante com você. Temos aqui juntos uma aproximação muito legítima disso. Porque isso representa, percebam isso aqui conosco, isso representa algo inteiramente inédito e desconhecido da maioria das pessoas, da maioria dos seres humanos. Isso representa a ciência divina, a ciência de Deus. Saber que você, em sua natureza real, veja, não na pessoa que você é, ou que demonstra ser, ou parece ser, mas na realidade que você é, não há mais sofrimento, não há mais problema. A natureza da verdade daquilo que é você é a natureza da verdade daquilo que é Deus. A verdade sobre você é a verdade divina. O nosso comportamento, em geral, é de fuga. Assim, quando alguém se aproxima e pergunta como lidar com a ansiedade e a depressão, a ideia é poder lidar com isso, é poder solucionar isso, resolver isso. Sim, todos os problemas humanos que nós temos, cada um desses problemas precisa ter, de fato, uma solução. Porque se não ocorre uma solução, o problema persiste, continua, e ele continua se modificando, evoluindo de uma certa forma. É disso que basicamente se consistem os problemas. Problemas são processos que crescem, evoluem, porque estamos lidando com estados que estão sempre se modificando, se alternando. São assim esses estados internos de desordem, de confusão. Esses são os problemas. A questão é que não sabemos lidar com esses problemas, essas desordens, essas questões dessa ordem psicológica. Então nós fazemos duas coisas. Ou nós trazemos o elemento tempo para resolver, solucionar esse tipo de problema que nós temos, ou nós fugimos. E esse movimento de trazer o tempo, nós vamos esclarecer isso aqui para você, ou de fugir, não resolve.
Se agora, por exemplo, aqui, o medo está presente, o pensamento que surge é que eu preciso me livrar. Em um determinado momento ficarei livre. A ideia é do tempo. Eu e o problema. E o tempo para resolver isso. Vamos observar isso aqui, olhar isso de perto. Você não se liberta no tempo. Você sustenta a continuidade do problema no tempo. É quando o problema se amplia, se avoluma. Ao lidar com o medo é uma criação do pensamento. Algo que vem dessa própria estrutura do próprio tempo. Você só tem medo porque pensa. É um pensamento em você. Você não teria qualquer forma de medo sem a presença do pensamento. É a presença do pensamento que sustenta o medo. Você tem medo de que algo possa acontecer. Veja, a presença do pensamento causa o medo. Você tem medo de que algo que aconteceu no passado possa voltar a acontecer. É a presença do pensamento. Você tem medo de ser descoberto por algo que fez. É a presença do pensamento. Você tem medo da morte. Não há morte agora aqui. Então, o seu pensamento é do futuro. Sobre algo que possa lhe acontecer. Você tem medo de adoecer? Tem medo de envelhecer? Você tem medo de coisas que aconteceram ou de coisas que poderão acontecer? Notem, o pensamento é a presença do medo. Sempre, invariavelmente. Se você sente medo, você tem a presença do medo. E a presença do medo é a presença do pensamento. Porque sem o pensamento não há essa presença do medo. E é importante também que se diga aqui outra coisa. A presença do pensamento é a presença do medo. Mas essa presença do pensamento e do medo é algo presente quando você está. Então tem você e o medo. A ideia por detrás disso é que tem você de um lado e o medo do outro. Enquanto que a verdade, acabamos de colocar, é só a presença do pensamento. Sem a presença do pensamento, não tem o medo e não tem você. Não há nenhuma ideia quando não há pensamento. Então, nenhum medo se sustenta na ausência do pensamento. Então, fica muito simples essa compreensão de que toda forma de sofrimento psíquico requer a presença desse eu e aquela dada coisa. A dor do ciúme, da rejeição, da ansiedade, da depressão, isso requer a presença desse eu e a presença do pensamento sobre aquilo. É por isso que colocamos aqui para você, de uma forma muito clara já. Isso não é como se livrar de uma dor de dente.
Isso é como se livrar deste pensamento, que por sua vez sustenta esse eu e esse sofrimento. Então nós precisamos investigar essas questões aqui. Lidar com depressão, lidar com ansiedade, com medo, com sentimento de rejeição, com tudo aquilo que o sofrimento representa a nível psíquico, requer uma compreensão de que isso está presente em razão do pensamento presente. E o pensamento presente é a presença desse elemento, que é o eu. Então veja, nós temos aqui o sofrimento, o pensamento e o eu. Esse eu é, na verdade, a ideia de alguém por detrás desse pensamento, para sustentar esse pensamento. Estudar a verdade sobre você é descartar a ilusão desse eu, que é o pensamento, e, portanto, que é o sofrimento. Então, qual é a forma verdadeira de lidar com o sofrimento? Eliminando o sentido do eu na experiência. A experiência é o sofrimento. O elemento que sustenta essa experiência é o pensamento. E a identidade presente nesse sofrer é o eu. Podemos ter uma vida livre e, portanto, livre do sofrimento. Isso requer a ausência do modelo do pensamento. Olhar para esse instante, viver a vida nesse momento, sem o modelo do pensamento. Uma vida livre é uma vida que não se estabelece mais em condições em que o pensamento está norteando psicologicamente essas internas condições que nós conhecemos. Assim, nós fazemos o uso do pensamento de uma forma prática e objetiva para assuntos bem diretos, mas ele não está mais a serviço desta imagem que eu faço sobre quem eu sou. Essa autoimagem, esse eu, essa pessoa, ela está defendendo valores e razões de ordem pessoais, egocêntricas, valorizando tudo aquilo que ela recebeu da cultura. Assim, existe esse movimento presente em cada um de nós, que é esse movimento do eu. E isso sustenta apegos. Apego a objetos, a situações, a posições, a pessoas. E, naturalmente, isso alimenta a ilusão de alguém, desta ego-identidade. Então, os pensamentos estão norteando a vida desse alguém e produzindo sofrimento. Aqui, o nosso trabalho juntos consiste na eliminação desse eu, desse ego, e de toda essa estrutura psicológica de condicionamento que recebemos do mundo. Uma vida livre do ego, do eu, é uma vida livre do pensamento. Dessa forma de pensamento psicológico, que vive nessa defesa, nessa proteção
E nessa continuidade da autoimagem, desse eu, desse ego, romper com essa estrutura, com essa psicológica estrutura egóica, é conhecer a verdade do seu ser, de sua natureza divina, de sua natureza real. Olhar para a vida sem o sentido de alguém olhando. Perceber, sentir, viver. Sem esse elemento que se separa, que vive fazendo escolhas a partir desse modelo de condicionamento. É ter a real vida, é viver a vida divina. Então, nós precisamos compreender o que é o pensamento, como ele se processa. E assim ficará claro a ilusão desta condição de pensamento, de ordem psicológica, que sustenta essa autoimagem, esta ego-identidade. Isso requer a compreensão do que é o pensar e do que é o pensamento. É isso que estamos investigando aqui com você. Nesses encontros que temos aqui, sábado e domingo. Você tem aqui o link do WhatsApp para participar desses encontros. Nós estamos com você explorando esse assunto, investigando isso, tendo uma aproximação direta da verdade de como nós funcionamos. A realidade deste ser é a realidade de Deus. Então, o nosso assunto aqui é o despertar espiritual, a iluminação espiritual, a realização divina. Então, além desses encontros online nos finais de semana, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse eu que está sempre reagindo através da memória, através de um pensamento, de uma interpretação, de um julgamento, de uma comparação, rejeitando o momento presente, percebam quando é que o eu está, quando é que o sentido de um ego